Olá pessoal, bem-vindo a essa última aula 3.5. Nessa aula eu vou falar de eficiência e monopólios naturais. Então a gente vai fechar esse conjunto de aulas 3, vamos entender a concorrência imperfeita, ou o começo dessa concorrência imperfeita, falando desses dois tópicos interessantes aqui. Tá? Eu sou o professor Vitor Sena, esse é o período letivo especial de 2020, do curso de Microeconomia 2 da Universidade Federal de Ouro Preto. Então, sem demora, vamos lá para a nossa aula 3, ela está preparada aqui. A eficiência, no caso, o que a gente vai falar aqui é a perda de eficiência por conta de uma concorrência imperfeita. Tá? Então, o que acontece? O poder de mercado, tal como nós falamos aí, ele pode impor custos à sociedade. Tanto o poder de monopólio, que nós vimos, quanto o poder de monopsônio, que paga um preço abaixo do preço de equilíbrio. Eles resultam em níveis de produção abaixo do nível de produção competitivo, havendo, portanto, uma perda peso morto, representada pela perda de excedentes do consumidor e do produtor. Tá ok? Então vamos representar isso no gráfico, só para vocês verem rapidinho, né? Tanto no monopólio quanto no monopsônio, vai acontecer uma perda peso morto relevante aqui, né? Vamos ver no caso do monopólio, que é o caso que a gente vai estudar mais ao longo do curso, tá? Nós vimos que o monopólio se deparava com a demanda de mercado, eram muitos consumidores, mas apenas uma firma produzindo, tá? Vou simplificar aqui, o custo marginal vai ser usual. Quem quiser depois se aprofundar sobre esse tipo de estrutura de custos, pode perguntar nos fóruns, e se eu tiver tempo eu gravo uma aula extra sobre isso. Mas vou colocar aqui o custo marginal como constante, tá? Simplifica algumas coisas na nossa análise aqui. Nós vimos que o ponto onde o monopólio parava, onde ele estabelecia sua produção, era o ponto onde receita marginal, que é essa reta de receita marginal que eu estou representando aqui, era igual ao custo marginal. Tudo bem? Então nós vimos que isso determinava uma quantidade de monopólio. Essa quantidade de monopólio dava-nos preço de monopólio, que era bem alto, comparativamente ali ao custo marginal, então preço de monopólio, e fornecia lucros econômicos maiores do que zero. Tá ok? Repare que esse preço de monopólio é diferente do preço de concorrência perfeita. Nesse caso aqui, o preço de concorrência perfeita estaria exatamente em cima dessa reta horizontal vermelha de custos marginais, tudo bem? Bom, mas como o mercado parou nesse ponto aqui, ó, nesse ponto que eu vou chamar de M, de monopólio, existem uma série de consumidores que estão nesse trecho aqui, ok? E isso acrescenta ineficiência nesse mercado. Vamos lembrar por que é ineficiente? É ineficiente porque existem indivíduos aqui dispostos a pagar um preço maior do que o custo marginal, tá? Mas eles não entram nesse mercado, mesmo que para eles seja vantajoso pagar algo maior do que o custo marginal, e para a firma, se fosse olhar só esse indivíduo, seria vantajoso vender, afinal está ganhando uma receita maior do que o custo marginal. Por que o monopólio não vende para essa parte aqui? Porque ele sabe que ele não pode praticar preços diferentes para clientes diferentes. Na aula 4 nós vamos ver isso com bastante detalhe quando a gente estiver falando de discriminação de preços. Mas o fato de não poder praticar preços diferentes para cada um desses consumidores diferentes que estão nesse trecho aqui, faz com que ele tenha que adotar o mesmo preço para todo mundo. Então, ao invés de adotar o mesmo preço baixo para todo mundo, ele prefere ficar com um preço alto que maximiza o lucro. É um preço único para todos que desejam comprar, mas ele é alto e, portanto, ele exclui alguns consumidores do mercado, e por isso nós temos essa perda peso morto daqui, tá? Que no caso, como eu fiz um custo marginal constante, é simplesmente a perda de excedente do consumidor, tá? Fica mais simples de ver dessa forma, com esse custo marginal constante, tá? Bom, mas o que está acontecendo aqui, né? Resumindo, monopólio é ineficiente nas trocas, tudo bem?
Então a gente pode afirmar isso aqui que o monopólio é ineficiente nas trocas. Ele deixa consumidores de fora e são consumidores que muito bem poderiam participar do mercado, se considerando o preço que eles topam pagar acima do custo marginal. Bom, isso pode ficar mais complicado, tá? Algumas firmas são monopólio, mas mesmo assim elas não têm tanto poder de mercado, tudo bem? Como nós vimos, algumas firmas são monopólios que trabalham com duas coisas, tá? Então, nós vimos que o poder de monopólio cai por dois motivos. Primeiro, alta elasticidade do mercado, ou melhor, alta elasticidade da demanda. Então, lembra da fórmula de markup? Nós vimos que quanto maior a elasticidade, menor o preço diferencial que o monopolista poderia cobrar acima do custo marginal. Tá? Então essa elasticidade pode limitar bem o preço que o monopolista pode cobrar. Tá ok? Então guardem esse fato aí. Eu posso representar esse fato estilizado por uma demanda bastante inclinada. Nós vimos que uma reta tem todas as elasticidades possíveis, né? Então não é uma representação mais perfeita aqui da realidade, mas você pode ver, novamente fazendo uma demanda, fazendo um custo marginal constante aqui. Vou colocar uma receita marginal aqui. A noção aqui é que quanto mais elástica essa demanda, o preço aumenta, mas não aumenta tanto assim em relação ao custo marginal, tá? Então a ideia é que quanto mais deitado eu fizesse essa demanda daqui, em azul, menor esse diferencial que eu vou representar aqui com uma chave em verde, tá? Esse diferencial aqui fica menorzinho. Tudo bem? A ideia é mais ou menos essa, para vocês lembrarem. Lembra que se a demanda for perfeitamente elástica, né, a elasticidade em módulo é infinita, então se o módulo é infinito, o monopólio não vai poder cobrar um preço diferente do que está ali, então ele vai cobrar preço igual a custo marginal. Seria uma demanda exatamente coincidente com essa horizontal aqui da custo marginal. Tá ok? O outro motivo é o que os economistas chamam de mercados contestáveis, tá? É um conceito interessante. Ele diz o seguinte: a firma pode ser inclusive a única no mercado, mas se existe potencial de entrar novos concorrentes, a firma não vai poder cobrar um preço muito alto de monopólio. A gente vai poder ver isso aqui de novo quando a gente estiver vendo concorrência monopolística, tá? Então a gente vai novamente falar de mercado contestáveis, tá ok? Mas a ideia aqui é que esse monopólio ele tenta diminuir a atratividade do negócio dele propositalmente para ele ter um lucro menor, mas que seja duradouro, pois ele não estimula novas empresas a entrarem nesse mercado, tá? Um exemplo que eu penso que pode ser assim é o mercado de cervejas, tudo bem? O mercado de cervejas no Brasil ele não tem tantos produtores assim. Não pode ser chamado de oligopólio exatamente, tá? Porque existe um preço concorrencial, existe uma concorrência, alternância de market share, existe uma dinâmica concorrencial nesse mercado maior do que seria de esperar num oligopólio. Talvez mais parecido com uma concorrência monopolística, que a gente vai falar mais para frente, mas a ideia aqui é que é um mercado altamente contestável, tudo bem? E mercado contestável, dito de outra maneira, outras empresas podem entrar oferecendo um produto de preço mais competitivo e talvez de qualidade melhor se você distribuir a qualidade de maneira não homogênea. Tá? E aí essa competição faz com que a firma não possa praticar, mesmo que uma das firmas domine quase todo o mercado, ou domine uma porcentagem muito grande do mercado, como é de fato o que acontece com o mercado de cerveja, ela não pode cobrar um preço tão mais alto assim. Tá ok? Então esses dois fatores aqui tiram um pouco o poder de monopólio, tá? Tirando um pouco esse poder de monopólio, vira uma questão que a gente vai conversar um pouco mais na aula de hoje, é se vale a pena controlar esse monopólio ou não. Tá? Vamos voltar aqui nos slides, que é o seguinte, ó, pode haver custos sociais adicionais pela captura de renda, tudo bem? Então quer dizer, o que eu estou falando aqui é que todo empresário gostaria de ser
o monopolista do seu setor. Tá? O próprio Adam Smith falava isso, se vocês lerem alguns trechos interessantes lá da Riqueza das Nações. Então, o que acontece? Ficar sozinho no mercado é muito lucrativo. Então, algumas empresas vão desviar recursos para conseguir garantir de maneira legal ou inventar diversas barreiras possíveis para deixar novos concorrentes não entrarem nesse mercado. Então, essa é uma disputa que ocorre o tempo todo no mercado para evitar novos concorrentes de serem criados, né? Então, essa empresa não está investindo na capacidade produtiva, ela está investindo numa proteção não produtiva do seu negócio. Isso é chamado rent seeking. Para quem quiser ver mais detalhe de rent seeking, veja as aulas de economia do setor público, onde a gente fala um pouquinho mais desse assunto, ao falar de falhas de governo. Então, de forma geral, dependemos de uma legislação antitrust para evitar que as empresas acumulem excessivo poder de mercado. Então, nós já vimos que monopólio e perda da concorrência é ineficiente, então existe uma legislação para evitar esse poder muito forte das empresas, atrapalhando a concorrência, atrapalhando o resultado mais eficiente de Pareto, tal como nós vimos anteriormente. Então, a concorrência perfeita é o modelo padrão que garante bem-estar maior, né? A concorrência imperfeita é uma tentativa dinâmica aí de todas as firmas tentarem sobreviver nesse mercado e lucrarem o mais alto possível, criando diversas formas, criando produtos únicos, que é uma coisa muito boa, a gente vai falar mais para frente, ou criando barreiras, e essas barreiras podem ser legais, ou podem ser tecnológicas, ou podem ser econômicas. Tudo bem? Vamos falar do monopólio natural. O monopólio natural é um caso bastante interessante, e ele é um caso de barreiras econômicas que eu não citei muito naquela aula 3.3 sobre barreiras. Então, vamos ver aqui o seguinte: há casos em que economia de escala torna um monopólio puro desejável. Tudo bem? Então é muito curioso, porque uma empresa só é mais eficiente do que várias empresas no mercado atuando. Tá? Situação curiosa, mas ela é bastante particular de algumas estruturas. Tá? Vou colocar aqui um outro livro, mas muito bom também, do Stiglitz e Walsh, define monopólio natural como aquele que ocorre sempre que o custo médio de produção para uma única tarifa é declinante até níveis de produção que vão além daqueles com probabilidade de surgir no mercado. Tudo bem? Leiam essa frase com calma depois, está lá no slide. Ela define monopólio natural de maneira mais rigorosa que eu consigo encontrar. Tudo bem? Então tomem cuidado também, porque tem muita gente que confunde os conceitos de monopólio com monopólio natural, fica só nos exemplos, mas sem entender completamente o que ocorre. Tudo bem? Vou representar isso aqui com uma estrutura simples num gráfico. Tá? O que nós precisamos fazer? Nós precisamos definir um custo total bastante simples. Vamos deixar aqui um custo total que é apenas custo fixo, mais um custo variável constante. Tudo bem? Uma estrutura de custo que é desse jeito pode ser essa daqui. Tá legal? Bom, nós já vimos na aula passada de monopólio como definir o custo total médio. Custo total médio nada mais é do que o custo total dividido por Q. Nesse exemplo que eu estou utilizando aí, nós temos 100 sobre Q, que é a parte de custo fixo, dividido pela parte de custo variável, que vai ficar só 5. Afinal, cortamos Q de cima com o Q de baixo. Paralelamente, a gente pode definir custo marginal rapidinho aqui também. E o custo marginal dessa firma é apenas 5. Tá? Pois derivando esse custo total aqui, nós temos apenas o 5 aqui multiplicando o Q. Como é que fica o gráfico dessa firma? O gráfico dessa curva de custo fica interessante. Vou colocar o Q, o preço. Aqui são os valores monetários também de custo. Vou representar em vermelho. Vai ficar a curva de custo total médio. Ela vira uma
hiperbólica com uma assíntota um pouco mais alta aqui, tá? E existe uma constante do custo marginal, que eu estou pontilhando aqui, tentar representar o mais horizontal possível. O custo total médio nunca encosta aqui, né? Se fizer direitinho, ele nunca vai encostar, com essa curva de custo marginal, cujo valor é igual a 5. Tá? Então essa pontilhada aqui é o custo marginal. Bom, o que acontece? Repare que essa curva de custo total médio nunca está se elevando. Tá? Então ela não faz aquele formato de U típico que nós vemos em micro 1 e para a maioria das empresas. A maioria das empresas vai ter uma parte onde o custo começa a crescer à medida que você precisa ampliar bastante a produção. Nesse caso aqui do monopólio natural, isso não ocorre. Então vou colocar uma demanda aqui, ó, e acontece que essa demanda fica antes desses custos crescerem. Tá? A ideia é que para toda empresa esses custos vão crescer em algum momento. Tá? Mesmo para essas que são alguns monopólios naturais muito citados, em algum momento você vai precisar de capacidade de investimento. E no momento que você precisar de capacidade para investimento, você vai precisar aumentar custos totais. Aumentando custos totais, você vai aumentar o custo total médio também. Mas aqui tem um ponto interessante. Essa demanda está aqui e é isso que o Stiglitz e o Walsh estão falando. O custo médio de produção para uma única firma é declinante até níveis de produção, tá? Que vão além daquela probabilidade de surgir no mercado. Então ele está falando também que essa demanda aqui pode até aumentar. Pensa assim, ó. Essa demanda aqui pode aumentar, como é natural, a demanda vai aumentando ao longo do tempo. Tá? Mas não existe uma probabilidade, o que eles estão falando aqui, que não existe uma probabilidade dessa demanda ficar tão alta a ponto de você precisar um grande investimento aqui. Essa é a definição de monopólio natural. Tá? Se chegasse a um ponto onde a demanda fica num trecho onde a curva de custo total médio começa a subir, lá longe, né? Então, outra questão de mercado para essa estrutura aqui teria que ser pensada. Tudo bem? Mas eles falam, a probabilidade de acontecer essa demanda lá longe é muito, muito baixa. Tá bom? Então se configura o monopólio natural. Vamos ficar só com essa demanda aqui para ficar mais simples. Lembramos aí, né? O monopólio vai fazer aquela mesma regra que nós já estipulamos, vai colocar a receita marginal a custo. Então ele colocou a quantidade de monopólio ótima daqui e o preço de monopólio vai ficar muito alto, tá ok? Bom, isso nós já vimos, isso nós já sabemos. O que acontece aqui em monopólio natural? O fato de existir essa curva de custo desse jeito significa que se você dividisse essa empresa em duas ou duas outras empresas concorrendo nesse mesmo setor, o resultado seria ainda menos eficiente. Tá? É como se eu aumentasse um pouco os custos. Vamos dividir esse mercado aqui em dois. Tá? Então essa parte aqui fica com a firma 1 e uma parte de mesmo tamanho fica com a firma 2. Só que ambas vão ter essa mesma estrutura de custos. Então ambas vão ter esse custo médio maior daqui. Tudo bem? Se ambas estão nessa parte de custo médio maior, ambas estão tendo que investir a mesma coisa, ambas estão tendo... É como se eu dobrasse os custos dessas duas empresas nessa indústria como um todo. Tá? É como se eu deixasse o custo marginal dessa indústria igual a 10. Tudo bem? E com o custo marginal dessa indústria igual a 10, de fato, eu vou estar com preço de monopólio, ao invés desse ponto em verde aqui, vamos chamar ele de M, né? Eu estaria nesse ponto N, que é ainda pior, com preço ainda maior. Então, olha só que inicialmente paradoxo, né? Não sei se existe aqui, mas eu vou chamar isso de paradoxo do monopólio natural. O paradoxo do monopólio natural é que aumentar a concorrência aumenta preço. Tá? E isso não é verdade para a maioria dos mercados que a gente analisa em micro. Né? Mas no caso do monopólio natural, é verdade. Então, aumentar a concorrência você faz com que os preços aumentem, porque a estrutura de custos está na parte ainda de economias de escala. Tá? Então, pensem
a fundo nessa estrutura, vamos entender melhor o que são os monopólios naturais. Então, no caso de monopólios naturais, existe uma pressão muito grande para o governo regulamentar o preço. Para quê? Para diminuir aquela perda peso morto e maximizar o bem-estar social. Tudo bem? Então o governo vai tentar colocar o preço exatamente igual àquele custo marginal ou um pouco acima do custo marginal para, dessa forma, entrar mais pessoas nesse mercado. Vamos pegar aquele primeiro gráfico aqui, ó. Está querendo colocar o ponto eficiente aqui, tá? Então, se o governo regular o preço exatamente igual ao custo marginal, ele atende o maior número de pessoas possíveis sem fornecer prejuízo para essa empresa, tá? Exemplos clássicos são empresas de distribuição de água e energia elétrica para uma mesma região. Eu vou falar um exemplo super curioso que está acontecendo agora em Minas Gerais. O governo de Minas Gerais está querendo privatizar duas empresas que são monopólios naturais. A CEMIG, que é a empresa mineira de distribuição de energia elétrica para todo o estado de Minas Gerais, e a Copasa, que é uma empresa de saneamento e distribuição de água que abrange vários municípios de Minas Gerais. Então, o governo de Minas quer pegar essas empresas que são estatais, controladas pelo Estado, ou majoritariamente controladas pelo Estado, e privatizá-las, deixar elas a cargo da iniciativa privada. Vou falar um pouquinho mais desse exemplo daqui a pouquinho. Então são os casos clássicos. Esse aqui é energia elétrica, distribuição no caso, né? Produção também, a CEMIG produz um pouco, mas principalmente distribuição. E distribuição de água. Então estamos nos exemplos clássicos aí de monopólio natural, tá? Caso curioso, né? Telefone, não sei se vocês vão lembrar, em Minas Gerais tinha a Telemig celular, né? Bem antigo aí. Celular era uma coisa que eles tentaram estatizar no início e tudo mais, mas não tinha uma estrutura que fosse igual a essa que eu estou falando. Na verdade, a telefonia antiga, a telefonia por fio, longas distâncias, você tinha que levar o fio para chegar até lá, né? Era monopólio natural, mas isso foi quebrado porque hoje em dia a estrutura de custos dessas empresas é mais simples, não é um custo fixo muito alto que vai amortizando à medida que você tem muitos consumidores. Ainda tem um pouco disso, mas está mais separado, está mais compartimentado, porque você tem que colocar, na verdade, antenas perto das pessoas e as empresas colocam antenas privadas. Cada uma delas coloca as suas antenas em lugares diferentes, tá? A gente vai ver que a telefonia, no caso, no Brasil hoje é um caso de oligopólio, tá? Mas não mais um caso de monopólio natural, principalmente a telefonia de telefones celulares, tá ok? Outro caso aqui, indústria de cimento em comunidades isoladas, pode ser um pouco de estrutura de monopólio natural, tá? Então, o monopólio natural, ele depende dessa definição que nós colocamos aqui em cima, e não só dos exemplos que eu estou falando para vocês. Então, na verdade, se não existe probabilidade da demanda aumentar a ponto de caberem novas firmas de uma maneira competitiva dentro desse mercado, está um pouco em estrutura de monopólio natural, mesmo que seja uma indústria de cimento.